Teve uma época em que entrar numa caverna no Tibia dava medo de verdade. Você não sabia o que tinha lá dentro, não tinha tutorial, não tinha mapa completo, não tinha alguém explicando o caminho, nem vídeo no YouTube. Tinha só você e o desconhecido. Mas existe uma pergunta rondando as terras tibianas. Se o Tibia é um RPG, por que quase ninguém joga como um? Hoje, a maioria dos jogadores não explora, não interpreta, não vive um personagem. Eles calculam, otimizam e repetem. Então, me responde com sinceridade. O Tibia deixou de ser um RPG? Ou a gente que parou de jogar ele como um? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouco. O que de fato é um RPG? RPG não é só level, não é só skill, não é só escolher uma vocação. RPG é assumir um papel dentro de um mundo. É tomar decisões, explorar o desconhecido, viver uma história que não foi totalmente escrita para você. E se existe um jogo que nasceu exatamente com essa proposta, esse jogo é o Tibia. O Tibia não te explica nada, ele não te guia, ele não segura sua mão, ele simplesmente te joga dentro de um mundo e espera que você descubra como viver nele. Antigamente, ninguém sabia nada, nem subir escada, nem usar uma corda, e isso fazia sentido, porque você não estava jogando um sistema, você estava entrando em uma nova realidade. Descobrir fazia parte da experiência, errar fazia parte da jornada, sobreviver já era uma vitória. Muito se fala que o tutorial do Tibia é ruim, mas talvez essa fosse exatamente a proposta. Você não aprende antes de viver, você aprende vivendo. Além disso, quest era mistério, NPC um enigma, explorar era risco real. Você podia entrar num lugar sem fazer ideia do que ia acontecer. E isso criava algo raro hoje em dia. Cada jogador vive uma história diferente. Cada jornada era única. E isso não é só mecânica de um jogo. Isso é design de RPG. Só que essa parada mudou. Com o tempo, o desconhecido começou a desaparecer. Tudo passou a ser documentado, explicado, otimizado. Aquilo que antes era exploração virou execução e performance. O jogador deixou de perguntar o que tem aqui. Ele passou a perguntar quanto de XP que isso aqui dá por hora. Rotas perfeitas, hunts ideais, rotação de bosses constante, loot calculado. Tudo ficou previsível, tudo virou eficiência. E aqui acontece a maior virada da história do Tibia. Existe um nome para isso: loop de progressão. No começo, ficar mais forte era consequência da aventura. Você explorava, descobria, vivia, sobrevivia e, como resultado, você evoluía. Mas quando o jogo vira multiplayer em massa, tudo muda, porque o outro jogador vira referência e, de repente, você não quer mais viver uma história. Você quer ser mais forte que o cara do lado. Nível vira status, item vira poder, hunt vira rotina e o RPG fica pra trás. Os próprios criadores do Tibia perceberam isso. Eles só não falaram sobre o problema, eles fizeram algo muito mais forte. Eles enterraram o roleplay gaming dentro do jogo, literalmente. Mas também não dá pra colocar a culpa só no jogador, porque o Tibia, em alguns momentos, luta contra ele mesmo. A penalidade por morte é brutal, você perde experiência, pode perder seus itens, e isso não incentiva a exploração, incentiva a cautela, incentiva o cálculo. Você para de viver uma aventura, começa a evitar prejuízo. E aí entra a lógica da planilha e sai a magia do RPG. Além disso, o Tibia nunca te puxou pela mão. A história existe, mas ela não te encontra. Você que tem que ir até ela. Num mundo que nunca para, quem vai parar pra ler um livro dentro do jogo? Mas espera, porque
o RPG do Tibia não desapareceu. Ele só mudou de lugar. Hoje, o roleplay game não tá mais no mundo do jogo. Ele tá nas pessoas, nas guilds, nas alianças, nas tretas, na história que não tá escrita em nenhum NPC, mas acontece todo dia. E ainda existe um outro grupo, os Lore Hunters, pessoas que passam meses, às vezes anos, decifrando os mistérios do jogo. Puzzles que envolvem história, mitologia, coisa que a maioria dos jogadores nunca viu. E essas pessoas dizem uma coisa, que o Tibia é um dos RPGs mais profundos já criados. Ao mesmo tempo, o jogo tá em outra vibe. O Tibia moderno é um sistema de eficiência, XP por hora, profit por hora, rotação de boss, execução perfeita, tudo é mensurável, tudo é repetível, e quando um jogo vira isso, ele deixa de ser vivido, passa a ser somente operado. É que hoje não é do jeito que a gente costumava jogar. Estruturalmente, ele continua sendo um RPG. O mundo tá lá, a fantasia existe, as histórias ainda podem acontecer, mas culturalmente ele virou outra coisa. A real é que o Tibia nunca deixou de ser um RPG. A gente só parou de jogar esse lado do jogo. O mundo de Tibia tem quase 30 anos e ainda tem segredos que ninguém descobriu. Mas uma coisa mudou. O RPG, ele não tá só dentro do jogo. Ele não tá só no seu char. Ele tá em você. Quando você loga no TS, no Discord, nos grupos de WhatsApp e alguém te pergunta: você que é o char tal? E você responde: sim, sou eu. Nesse momento, o jogo já saiu da tela. E talvez seja por isso que a resposta não é tão simples. O Tibia, ele deixou de ser um RPG. Ele se tornou dois. Um onde você entra no mundo do seu personagem e vive uma história. E outro onde você traz o personagem para o seu mundo e ele passa a fazer parte da sua vida e da sua história. E por fim, conta aqui pra mim, qual desses dois modos de jogo você tem escolhido? Você entra no mundo do Tibia e vive uma jornada lá dentro? Ou traz o seu personagem para fazer parte da sua vida? Eu sou o Tibiano Raiz, dando papo pra você aqui. Valeu, falou!